Existe um profeta na história da Bíblia que viveu uma vida de extremos. Ele viu o céu se abrir, sentiu o tremor da glória de Deus e teve os seus lábios purificados por um anjo. Ele aconselhou reis e profetizou o futuro com uma precisão assombrosa, a ponto de ser chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Mas a sua vida não terminou com glória. A tradição conta que, por sua fidelidade inabalável, ele foi brutalmente assassinado por um dos piores reis de Judá, cerrado ao meio enquanto estava escondido dentro de um tronco de árvore. Esta é a história completa de Isaías, o profeta que viu a Deus, advertiu nações e teve uma morte que chocou o mundo antigo. Se você acha que conhece a Bíblia, prepare-se para mergulhar em uma saga de fogo, glória, sacrifício e profecias que continuam a ecoar até hoje. O contexto e a visão que mudou. Tudo para entender Isaías, precisamos nos transportar para o século 8 a.C., um dos períodos mais tumultuados da história de Judá. O ano era por volta de 740 a.C. O Reino do Sul, Judá, vivia sob a sombra de um império crescente e sedento por sangue, a Assíria. A capital, Samaria, no Reino do Norte, já estava com os dias contados. Em meio a essa tensão geopolítica, Judá parecia forte sob o reinado do rei Uzias, mas por dentro, a corrupção, a idolatria e a injustiça social corroíam a nação. A prosperidade material era apenas uma fina camada de verniz sobre um coração doente. É nesse cenário de perigo iminente e decadência moral que a voz de Deus precisava ser ouvida. E o escolhido seria um homem chamado Isaías, cujo nome significa "O Senhor é salvação". A visão gloriosa no templo, Isaías 6. A história de Isaías não começa com o chamado de Deus, mas com uma visão que o transformou para sempre. O ano era o da morte do rei Uzias. Para a nação, era um momento de incerteza e luto. Mas para Isaías, era o início de sua missão. O profeta estava no templo, um local de profundo significado para o povo judeu, quando o véu entre o céu e a terra foi rasgado em sua visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não era uma visão comum, mas a experiência de presenciar a santidade de Deus em sua forma mais pura. A orla do seu manto enchia o templo, e ao seu redor estavam serafins, criaturas celestiais com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros em um coro celestial: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A força desse clamor era tão poderosa que a base das colunas do templo tremeu e o lugar se encheu de fumaça. A visão da santidade de Deus teve um efeito devastador sobre Isaías. Ele não se sentiu digno, nem capaz. Ele gritou em desespero: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No exato momento em que Isaías confessou sua indignidade, um dos serafins voou até ele, segurando uma brasa viva que havia sido retirada do altar com uma tenaz. O anjo tocou a boca de Isaías com a brasa e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías foi purificado. Ele foi marcado pela santidade. Ele foi transformado. Foi só depois dessa experiência radical que ele ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei e quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías, agora purificado e com um novo coração, respondeu com a frase que se tornaria o lema de todo profeta: Eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta do juízo e da justiça social, o ministério de Isaías, foi marcado por uma paixão ardente pela justiça social e uma denúncia implacável da hipocrisia religiosa. Ele não poupou ninguém. Seus oráculos de juízo eram como um bisturi afiado.
cortando a carne podre da religiosidade de sua época. Contra a injustiça e a hipocrisia, Isaías denunciou os líderes corruptos que oprimiam os pobres e os órfãos. Ele usou imagens poderosas para expor a decadência de Judá. Ai dos que ajuntam casa a casa e campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem sós no meio da terra. Isaías 5:8. Ele repreendeu as mulheres de Jerusalém, cuja vaidade e luxo eram construídos sobre a miséria dos mais fracos. Ele descreveu um Deus que se cansou de rituais vazios e sacrifícios sem coração. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1:11, 15. Isaías deixou claro que a verdadeira religião não está em rituais, mas em uma vida de justiça e compaixão. Aprendei a fazer o bem. Procurai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Isaías 1:17. O juízo implacável e o refúgio em Deus. Isaías profetizou a invasão de Judá por nações inimigas, especialmente a Assíria, como um instrumento de Deus para castigar a nação por seus pecados. Mas no meio de suas duras palavras de juízo, sempre havia um fio de esperança. Ele profetizou que, mesmo após a devastação, um remanescente, uma pequena parte do povo, voltaria para Deus e seria salvo. Essa ideia do remanescente é central na sua teologia. O profeta do Emanuel, a gênese do Messias, a reputação de Isaías como o evangelista do Antigo Testamento, vem de suas profecias assombrosamente detalhadas sobre a vinda do Messias, o Salvador. Ele não apenas previu que o Messias viria, mas descreveu sua origem, seu caráter, sua missão e, de forma chocante, seu sofrimento. O Emanuel e o Príncipe da Paz. Em um dos momentos mais sombrios do reinado do rei Acás, que estava aterrorizado com uma invasão iminente, Isaías o visitou com uma mensagem de esperança. Quando Acás se recusou a pedir um sinal a Deus, Isaías o confrontou. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, não era apenas uma promessa de proteção naquele momento, mas a previsão de que o próprio Deus um dia viria a habitar entre os homens. Anos depois, ele pintou um quadro ainda mais claro do Messias, um governante que traria paz eterna. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Isaías 9:6-7. O servo sofredor. A mais poderosa de todas as profecias, nenhuma profecia de Isaías é tão impressionante quanto o retrato do servo sofredor encontrado no capítulo 53. Esse texto, que muitos chamam de o Quinto Evangelho, descreve a morte sacrificial do Messias com uma precisão que parece ter sido escrita após a crucificação. Isaías descreveu um homem inocente que sofreria por causa dos pecados de outros. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:3-5. Ele profetizou que o Messias seria levado como uma ovelha muda ao matadouro, que ele carregaria os pecados de muitos e que seria contado com os pecadores em sua morte. Isaías não viu a vinda de Jesus, mas suas palavras pintaram.
Um quadro tão claro do sofrimento do Cristo que se tornaram a base da fé de milhões. O conselheiro dos reis, Isaías e Ezequias. Ministério de Isaías se tornou mais dramático e pessoal durante o reinado do rei Ezequias, um dos poucos reis de Judá que serviu a Deus fielmente. Isaías não era apenas um pregador, mas um conselheiro de estado, um homem de confiança para o rei. O cerco de Senaqueribe. A maior provação de Ezequias veio com o avanço do exército assírio, liderado pelo temido rei Senaqueribe. O exército assírio conquistou todas as cidades de Judá e cercou Jerusalém. O Rabsaque, um general assírio, parou nos muros da cidade e zombou do povo, desafiando a sua fé em Deus. Ele disse que o Deus de Israel não seria capaz de salvá-los, assim como os deuses de todas as outras nações caíram diante do poder assírio. Ezequias, em total desespero, rasgou suas roupas e foi ao templo orar, enviando mensageiros para Isaías. A resposta do profeta foi dramática e instantânea. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá uma fama, e voltará à sua terra. E eu farei com que ele caia à espada, na sua terra. Isaías 37, 6, 7. Naquela mesma noite, um anjo do Senhor agiu. Ele matou 185.000 soldados assírios no acampamento. O exército de Senaqueribe, invencível até então, foi completamente destruído. Senaqueribe fugiu de volta para sua terra e foi assassinado por seus próprios filhos, exatamente como Isaías havia profetizado. Isaías não apenas previu o futuro, mas a sua fé interveio diretamente na história. A cura de Ezequias. Anos depois, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. Isaías foi visitá-lo com uma mensagem direta de Deus: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias, desesperado, virou o rosto para a parede e orou a Deus com lágrimas. Isaías, que já estava saindo do palácio, recebeu uma nova ordem de Deus. Volta e dize a Ezequias, o príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Isaías 38:5. O sinal da cura foi o retrocesso da sombra no relógio de sol, um milagre cósmico que comprova a intervenção divina. Isaías, mais uma vez, foi o instrumento de Deus para salvar não apenas o povo, mas o próprio rei. A morte lendária do profeta. Cerrado ao meio. Final da vida de Isaías não é relatado no cânon bíblico, mas é uma das mais fortes e bem documentadas tradições da história judaica e cristã primitiva. Essa história é a que dá ao seu martírio uma força lendária. A tradição é encontrada principalmente em um texto apócrifo, conhecido como a Ascensão de Isaías. O relato afirma que o profeta Isaías foi morto durante o reinado de Manassés, o filho de Ezequias. Manassés foi o rei mais perverso de Judá. Ele desfez todas as reformas de seu pai, reintroduziu a idolatria, a feitiçaria e chegou a sacrificar seu próprio filho a um deus pagão. Ele era o oposto de tudo que Isaías defendia. A tradição conta que Isaías confrontou Manassés por sua maldade, e o rei, cheio de ira, ordenou a sua morte. Isaías fugiu para o deserto, escondendo-se dentro de um tronco de uma árvore. Manassés, no entanto, o encontrou. Em vez de simplesmente matá-lo, o rei ordenou que Isaías fosse cerrado ao meio enquanto ainda estava dentro da árvore. O autor de Hebreus no Novo Testamento parece se referir a esse evento. Em Hebreus 11:37, ao listar os heróis da fé, o texto diz que eles foram cerrados ao meio. Esta é a única referência bíblica a essa forma de martírio, e a maioria dos estudiosos a associa à morte de Isaías.
Seja a história literal ou uma lenda que cresceu a partir de um fato, ela simboliza o sacrifício supremo de um profeta que viveu em total fidelidade a Deus. Isaías viu a glória de Deus, e por essa visão, ele se entregou completamente, até o último e mais doloroso momento de sua vida. Conclusão. Vida de Isaías é um testemunho épico de fé, profecia e sacrifício. Ele foi o profeta que viu a Deus em toda a sua santidade, e por isso sua voz se tornou um eco de uma mensagem divina, tanto de juízo quanto de esperança. Ele confrontou reis e nações, mas deu a esperança de um Messias, um servo que sofreria para salvar a todos. Sua história é um lembrete poderoso de que a fidelidade a Deus pode levar a uma vida de intervenções milagrosas, mas também a uma morte de sacrifício. A sua vida e as suas palavras, mais de 2.700 anos depois, continuam a nos desafiar e a nos guiar. E o seu legado permanece como um dos pilares da nossa fé. Qual parte da história de Isaías mais tocou o seu coração? A sua visão da glória de Deus, as suas profecias sobre o Messias ou o seu martírio por fidelidade? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão.